professor André Asnari que mais uma vez voltei pra gente falar sobre acústica agora, povo. Acústica é um conteúdo muito legal. Eu sei que eu falo isso em todos os conteúdos, tá? Mas é que acústica é realmente muito legal, povo. Porque o que a acústica estuda? A acústica estuda o som. E o som é algo que está muito no nosso cotidiano e tem muitos fenômenos legais relativos ao som, beleza? Então esta aula é uma aula de introdução à acústica e a gente vai começar a ver um pouco mais sobre o som. O que você já sabe sobre o som? O som, povo, é vibração, cara. Som é vibração. Toda vez que você vibra alguma coisa, você faz som. Você pode escutar ou não, mas o som tá ali, sacou? Pode ser num volume baixo, pode ser num volume alto, mas o som tá ali. Quando você faz assim, ó, na mesa, bum, você fez um som. Quando você vibra as tuas pregas vocais, você faz o ar vibrar, formando também um som. Show? Então, é o que a gente vai estudar agora, que é a acústica. Características do som, povo. Coisa que você também já sabe, eu tenho certeza, mas só retomando aqui. O som é uma onda mecânica. O que quer dizer isso? Que o som ele precisa de um meio para se propagar, ele não se propaga no vácuo. Tem que ter matéria, povo, para o som se propagar. Aqueles filmes lá, de Star Wars, Star Trek, explosão, e vem fogo para tudo que é lado. Meu, tá errado, tá errado. Filme bom mesmo, filme bom que a física é perfeita nesse caso, é o Interestelar, cara. Filme Interestelar é top das galáxias. Fica a dica aí pra você assistir, que tem a física muito perfeitinha, física muito legal. Mecânica, Gravidade é outro filme legal pra assistir. Então, mecânica é uma onda mecânica, tá? Som é uma onda mecânica. Detalhe, sendo o som uma onda mecânica, ou seja, ele precisa de um meio para se propagar, quanto mais meio tiver, melhor ele se propaga. O que isso quer dizer? Quer dizer que a velocidade do som no ar, ó, é menor do que a velocidade do som nos líquidos, de uma forma geral, que é menor do que a velocidade do som nos sólidos. Então tá aí, ó, questão, quanto mais meio tiver, melhor para o som se propagar. O som se propaga mais rápido aqui, ó, na mesa do que no ar. Isso é muito louco, isso é uma doideira. E isso é muito legal, sabe por quê? Porque os índios já sabiam disso. Os índios americanos, quando você vê em filmes, os caras estão lá, né? Tem o trilho do trem e daí o índio vai lá e coloca o ouvidinho no trilho do trem para ouvir se o trem tá vindo, se tá perto, se não tá e tal. Por que ele colocava o ouvidinho lá? Ele colocava o ouvidinho porque não era para sentir a vibração. Não, era para ouvir mesmo o som, cara. Porque o som ele se propaga melhor no ferro do que pelo ar. Só pra você ter uma noção. O som no ar, ele tem uma velocidade, dependendo da temperatura, de 340 metros por segundo. Então, se estiver fazendo ali uma TM, 25 graus Celsius e tal, o som tem 340 metros por segundo. Já no sólido, como o ferro, como a barra de ferro lá, ele vai para 3.000, cara. 3.000 metros por segundo. Então, no sólido vai muito mais rápido do que no ar. E na água, também o som é mais rápido do que no ar. Né? Então, de uma forma geral, você pode lembrar disso aí. Lembre-se também que o som é uma onda tridimensional. Tridimensional é 3D, né? Tridimensional, 3D, certo? Ou seja, eu posso falar para cá, você vai me ouvir. E se eu falar assim, você também vai me ouvir. E se eu falar para cá assim, prof, você também me ouve. Porque o som, ele se propaga nas 3 dimensões, tá? Ele vai para as 3 direções. Beleza, e ele é uma onda longitudinal. O que é ser uma onda longitudinal? Ser uma onda longitudinal é, quando eu faço o som sair da minha boca, por exemplo, a energia ela vai, a matéria fica, a energia vai, né? Então, a molequinha de ar que está aqui, ela vibra, que bate na outra molequinha, que vibra, que bate na outra molequinha, que vibra. E assim o som vai indo, vai chegando até você. As moléculas de ar não vão até você. Né? Porém, a energia vai até você se propagando. Povo, por isso que é uma onda longitudinal. A gente representa assim, ó. Sacou? Onda longitudinal, geralmente, a gente representa assim. A direção de vibração é a mesma da direção de propagação. Isso é muito interessante. Direção de vibração é a mesma da direção de propagação. E tem outro detalhe.
Um detalhezinho, que é o seguinte, assim como qualquer onda, a matéria fica e a energia se propaga. Sabe o que quer dizer isso? O som, ele não consegue mover a matéria. Então, se você gritar aqui, ó, você fica de frente para a parede e dá um gritão. Cara, você não vai ser impulsionado para trás, porque o som vai bater aqui, é a energia que vai e a energia que volta, sacou? A matéria, de fato, ele vai ficar, ele vai permanecer. Beleza? Então, essas são as características principais aí do som que você tem que se ligar. Tá, prof? Daí, se liga nisso aqui. A velocidade de propagação do som em alguns meios. Trouxe por curiosidade. Ó, depende, primeiro, depende da temperatura. Isso é muito interessante. Por quê? Porque aqui, se estiver fazendo 30 graus, a velocidade que o som se propaga é 1. Agora, se eu for para um lugar que está fazendo, sei lá, 0 grau, a velocidade de propagação é outra. E quem que é maior? É maior quanto mais quente. Por que maior quanto mais quente? Tudo faz sentido, tudo se encaixa, isso é muito legal. O que leva o som até você? É o ar. E as molequinhas de ar mais quentes estão mais agitadas. Se elas estão mais agitadas, ó, quer dizer que o som ele é propagado mais rápido se tiver mais quente. Beleza? Galera do Nordeste aí o som voa, mano. Bum! Galera do Sul, o som vai mais devagar, mais de boa, mais sossegado, sacou? Por causa da temperatura. Então tá aí, ó. No oxigênio, melhor, no dióxido de carbono, se tiver só dióxido de carbono, o som ele tem uma velocidade de 250 metros por segundo. Cara, muito baixinha. Na água vai para 1480. Olha isso. 1480 metros por segundo. Essa é a velocidade do som na água. Na água do mar dá diferença. No aço, 6.000. No latão, 3.500. No betão, 5.000. Enfim, tem várias velocidades aí dependendo do meio, tá? O que mais que eu tenho que saber, prof? Você tem que saber isso aí. O que a gente chama de som? Deixa eu apagar isso aqui e deixa eu te mostrar uma coisa bem legal. A gente chama de som audível uma determinada faixa de frequência. E deixa eu te contar que tem uma determinada faixa de frequência de som que excita o nosso tímpano. E o resto, professor? O resto não excita. O resto eu não consigo ouvir. O que eu consigo ouvir? Eu consigo ouvir, ó, sons com frequência de 20 Hz a 20.000 Hz. Às vezes, nas questões, vem 20 Hz e 20 kHz. É a mesma coisa, né? 20 kHz e 20.000 Hz é exatamente a mesma coisa. Então, ó, 20 Hz e 20.000 Hz. Nessa frequência aqui, você consegue ouvir. A gente chama de som audível. Por quê, professor? Porque você consegue ouvir. Só que tem um detalhe. Quando você nasce, quando você tá bebezinho ali e tal, você consegue ouvir essa frequência aqui, ó. Se você for um ser humano normalzinho e tal, tem tudo perfeitinho, vai ouvir de 20 a 20.000 Hz. Beleza, povo? Ó, agora, à medida que o tempo vai passando, e isso já aconteceu comigo bastante, à medida que o tempo vai passando, você vai usando lá teus ouvidos, essa faixa de frequência vai diminuindo, você vai ouvindo cada vez menos. Você vai usando, você vai desgastando os teus ouvidos e vai ouvindo cada vez menos. Então, um ser humano ali com 50 anos de idade, provavelmente ele vai ouvir, dependendo, né? Mas vai ouvir uns até o 17.000, por exemplo, e a partir do, sei lá, 200 Hz, entendeu? Então, à medida que você vai vivendo, você vai utilizando a tua audição, você vai desgastando ela e vai ouvindo cada vez menos. Isso é uma doideira. E fica a dica para você que tem testes audiométricos que você pode pesquisar, ó. Teste audiométrico, no YouTube mesmo. Você vai buscar lá e vai encontrar alguns. E daí você pode fazer um testezinho. Você coloca um fonezinho aqui e daí ele vai emitir um som. Primeiro é um som bem grave. Som grave é frequência baixa. Então essa frequência baixinha quer dizer som grave, tá? Se for uma frequência mais alta, daí é bem aguda, é um barulho bem chatinho. Mais alto que isso até. Enfim, daí você vai vendo qual que é a faixa de frequência que você consegue ouvir, dependendo do teste que você fizer. Daí você pode fazer o mesmo teste com o teu pai, mãe, responsável, vovô, vovó, enfim, com quem for mais velho que você vai ver que ele vai escutar menos que você. Isso é uma doideira. Mas ó, aqui é o que a gente consegue ouvir, som audível. Professor, e se tiver um som com uma frequência menor do que 20 Hz? Daí, meu povo, nós chamaremos
esse som de infrassom, tá? Infrassom é um som com frequência menor do que 20 Hz. E frequência maior do que 20.000, prof? Maior do que 20.000 a gente chama de ultrassom. Beleza? Então tem infrassom, tem ultrassom e tem o som. Quando a gente fala som, é som audível. Só um detalhe. Ultrassom é uma faixa de frequência maior do que 20.000. É tão fininho, mas é tão agudo o som que você não ouve. Só que dependendo do animal, daí eu coloquei aqui, ele consegue ouvir. Ó, o cão, o cachorro, a faixa de frequência que ele escuta tá aqui, ó. A faixa de frequência é o azulzinho, tá? A faixa de frequência que ele escuta é de 15 Hz a 50.000 Hz. Isso quer dizer que a gente para em 20.000, o cachorro vai para 50.000, cara. Isso quer dizer que aquele apitinho, às vezes que você apita só os cachorros ficam loucos, o ser humano não escuta, porém os cachorros escutam. Então cada animal tem uma faixa de audição diferente. Isso é uma doideira, é simplesmente uma doideira. Daí eu coloquei aqui como, só para você ver, o gato, ele escuta até mais que o cachorro, questão de frequência, tá? Não questão de intensidade. O gato, ele escuta até 65.000 Hz. E olha o morcego ele escuta até 120.000 Hz. É muito louco. Detalhe, isso aqui, de novo, eu insisto, isso aqui é questão de tom, de agudo, de grave, não é de volume, tá? De volume a gente fala depois. Questão de tom. Se tiver um som com 21.000 Hz, pode estar no volume infinito. Tipo, volume muito alto. Eu não consigo ouvir. Porque 21.000 Hz não excita o tímpano de um ser humano normal. Fechou? Tudo bem? Então, tá aqui. Só que, ó, essa parte amarelinha é o que a gente consegue emitir. Ó, o máximo que se a gente treinar bastante, blá blá blá, aquele esquema todo, a gente vai conseguir emitir uma faixa de frequência de 85 Hz até 1.100 Hz. Então, o cara que canta mais grave de todo o planeta, no caso, ele vai emitir no máximo até 85 Hz. E a mulher que canta mais fininho ali, o mais agudo de todos, vai emitir no máximo 1.100 Hz, sacou? Então essa aqui é a faixa que a gente consegue emitir. E olha que interessante do cão. O cão, ele consegue emitir de 452 para 1.080. Uma faixa de frequência bem pequena, né? Por isso que você não ouve tantos tons diferentes de latidos. Nossa, professor, que doideira que você está falando aí. Pois é, você não ouve tantos tons diferentes de latido por causa disso. Porque a faixa de frequência que eles emitem é muito pequenininha. Então, ó, o que você tem que saber de tudo que eu falei, né? De todas as curiosidades que eu falei, o que a gente consegue escutar? De 20 a 20.000 Hz. Se for uma frequência menor do que 20, infrassom. Se for uma frequência maior do que 20.000, ultrassom. Nenhum dos dois conseguimos ouvir. Embora a gente use ultrassom para várias coisas no nosso cotidiano, tá? Isso a gente comenta em algum momento mais oportuno. Sucesso? Tudo bem? Então, tá aí uma introdução à acústica. Valeu, povo! Professor André Asca por aqui. Até a próxima. Tchau!